Vamos começar a fazer uma oração, fazendo uma oração para a nossa última aula de sistema digestivo. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai eterno, muito obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade que temos de aprender sobre o nosso corpo. Que o Senhor nos abençoe e nos dê sabedoria nesse momento. Através de Jesus, possa ser o nosso professor. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, aparece aí. Quero ver vocês. Rafael, primeiro corajoso. Oi, Isa. Vamos lá. Bom, gente, hoje nós vamos finalizar o módulo Sistema Digestivo. A gente falou das principais enfermidades e hoje eu quero falar para vocês também sobre como a gente fazer o diagnóstico através de coisas simples, né? Coisas simples do nosso dia a dia. Vocês logo, logo vão entender o que eu estou falando. Bom, a gente aprendeu no sistema digestivo, como que o alimento é processado, como que nós digerimos e absorvemos, Você não vai esperar o Rodrigo, não? papel dos órgãos, né, que são associados ao tubo digestivo. Cadê sua boia? Deixa a tia pôr no mudo aqui. O pâncreas, que forma lá, né, os hormônios responsáveis pela quebra da glicose, né? Nós vimos também sobre o fígado, o papel do fígado, armazenamento de açúcar, né? O papel do fígado em relação à detoxicação. E vimos também sobre a vesícula biliar, que é aquela que está ali grudadinha no fígado, que tem o papel de quebrar a gordura, né? Ele armazena o líquido, que é a bile. Lembra lá da bile verdinha, né? Ela é responsável por fazer o detergente da gordura. Então, aquele líquido que a bile guarda serve para isso. Algumas pessoas retiram a vesícula biliar. Ai, talvez você já tenha ouvido falar assim, eu tirei a vesícula. Por que que a pessoa tira a vesícula? Alguém sabe por quê? A minha mãe, só Oi? acredito que ela não precisou, porque ela fez o tratamento. Fala de novo, Isa, sua mãe? A minha mãe ia ter que tirar, só que daí ela fez um tratamento que não precisou. Muito bem. Tratamento natural com suco de maçã, se eu não me engano. Hum, olha só, gente, geralmente a pessoa que eles recomendam fazer, retirar a vesícula, é porque a vesícula ela tá cheia de pedrinhas, ela tá sobrecarregada. E lembra que a vesícula, ela carrega aquele líquido que quebra gordura, né? Então, a vesícula, ela quando a pessoa tá tendo que produzir é, muita bile, ele vai começando a ficar gorduroso, vai formando cálculos, cálculo é pedra, né? Lá dentro da vesícula. E aí, quando se faz uma desintoxicação, igual a Isa falou ali com o suco de maçã, tem várias maneiras de fazer desintoxicação do fígado. Ele vai quebrando essas pedrinhas, né? Tem muitas maneiras de quebrar essas pedrinhas, então não precisa de passar pela cirurgia por causa das pedras. Pode ser feito um tratamento natural, que é muito legal, tá? Experiência aí da mãe da Isa. Bom, gente, hoje nós vamos identificar algumas maneiras de diagnosticar através de coisas simples. Primeiro pode falar Karen. Professora, você tinha mandado o link da aula? Porque eu só consegui entrar agora. Eu tinha Eu não mandado. vi nenhum link lá no grupo. O Estevão também, né, Estevão? Tava lá, né? Tava, a gente só conseguiu entrar por causa da Emaima. Eu também. A Yemaima mandou e daí eu consegui entrar, mas eu não tinha entrado antes porque não apareceu Que pra mim. bom, Maima. Obrigada, tia. Então, não sei, no grupo. Eu pensei que eu tinha mandado. Nada. Então deu certo, né? Que bom. E o link ainda tava escrito Corpo Humano Kids, aí eu achei que não era.
Que o nosso é calculando B. Então, é porque eu tô usando o dia da aula deles para dar aula para vocês, né? Tô trocando aqui um monte de coisa porque ontem eu passei o dia dentro do carro. Então, é por isso. Bom, gente, eu quero já fazer para vocês começar. Vou mostrar aqui o que que a gente vai estudar. Uma das coisas que a gente vai estudar hoje é muito legal. Eu gosto. Acho que vocês vão gostar. Bom, vou apresentar aqui. Estão vendo aí? Bom, eu gostaria que vocês aparecessem o rostinho aí, para eu ver se vocês estão me ouvindo direitinho. Quero a atenção exclusiva de vocês todos hoje, hein? Bom, gente, quando a gente faz cursos de naturopatia, que é o tratamento através de remédios naturais, nós começamos a perceber que nosso corpo ele dá sinais de enfermidade. Eu lembro do primeiro detox que eu fiz, que a naturopata falou assim para mim: tira uma foto da sua língua. Eu, o quê? Tirar uma foto da língua e do olho. Eu achei aquilo muito estranho, mas eu faço um curso que se chama Ciclos Hormonais da Mulher, e eu tive uma aula toda sobre a língua. A língua, gente, ela é um indicativo, né? A saúde da língua, ela é um indicativo de como vai a sua saúde em geral. Então, vocês estão vendo aqui, ó, essa linguazinha aqui em cinza, ela mostra várias áreas do seu corpo são conectados, sabe? E quando, por exemplo, uma área do corpo está enferma, a língua ela vai ser um sinalizador. E aqui nós temos alguns exemplos. Se você tem alguma enfermidade no coração, na pontinha da língua é o lugar onde vai ter alguma questão, alguma, algum sinalzinho, né? Nos pulmões é logo em seguida, estão vendo? Aí no meio da língua, quando tem aqueles. Eu vou mostrar as opções de coisas que acontecem na língua e vocês vão ver. Estômago e pâncreas. Lembra que o pâncreas, a tia falou, tem a ver com o que mesmo? Vocês lembram? Quando o pâncreas está doente, qual que vai ser uma coisa que acontece no nosso sangue? Ele forma aquela enzima, lembra? Como que é o nome, gente? Vamos ver se vocês lembram. Da glicose. Um corajoso, fala aí. Professora, fala de novo a pergunta que não deu pra ouvir direito. O áudio tá ruim para vocês? Não? Não, é que meu computador é baixo. Tem como você falar de novo? Ah, tá. Eu quero saber qual é o hormônio que o pâncreas produz, que ajuda a diminuir a glicose do sangue. O glucagon? O glucagon ele também produz, mas o glucagon ele coloca açúcar no sangue. O que tira e coloca na célula é qual? Lembra aí dos diabéticos? O pâncreas, lá naquelas ilhotas, Insulina. insulina. Muito bem, Rafa. É isso aí, gente. A gente vai, ó, reconectando, né? Então, o pâncreas é aquele órgãozinho que parece um peixinho assim, ó. Fica do lado esquerdo do nosso corpo e ele produz esses dois hormônios que têm a ver com a diabetes, né? Açúcar do sangue. Na língua do diabético, você vai ver que nessa região aqui pode ter alguns sinaizinhos, ou uma fissura, um cortezinho, alguma coisa pode acontecer aqui. E lá no fundo é o lugar que tem a conexão com os rins e intestino. Dos lados, olha, tanto de um lado quanto do outro, tem a ver com a saúde do fígado e com a vesícula.
Estão vendo? Então, nas laterais tem a ver com o fígado, tá? Agora, vou mostrar para vocês algumas coisas que acontecem com a nossa língua. É, só um minutinho. Aqui. A cor da sua língua, como que é a cor da sua língua, hein? Vermelha. Vermelha? Vermelho. Vermelho. Hum, olha aqui. Existem vários tons da cor da língua aí, ó, que mostram para mim algumas coisas. Você pode enquadrar a sua em alguma dessas. Olha, a pontinha tá avermelhada. Aqui essa outra é esbranquiçada, tá vendo? Um rosa bem clarinho. A outra já é mais com tom de arroxeada e a outra é a rosada. Bom, dessas aqui, a normal é essa que tá lá no fundo, que é a rosada, tá bom? Então, todas essas outras cores me dão um sinal de alguma coisa. Nós vamos aprender Quando eu tomo açaí, a minha fica roxada. É, É é rosada, só que é a boa, né? Ou é a avermelhada? a normal é a rosada. E aí agora eu vou mostrar para vocês, o que que cada uma significa, tá bom? Aquela linguinha, aqui tem, vamos começar por aqui. Estão vendo aqui? Tá vendo aqui a língua normal de um lado e aqui outras duas? Estão vendo ou não? Sim. Sim? Então, gente, dá uma olhadinha aí no espelho, qual que é a cor da sua língua? Ou, não sei, né, se você quiser mostrar a língua aqui, ó. Vamos começar a identificar aí, ó. Tem algumas que estão normal, que tiveram coragem de mostrar a língua aqui. Mas vamos lá, gente. A primeira, às vezes a gente vê essa língua que tem uma coisinha branca. Pode ser. Essa língua aqui a gente chama de língua saburrosa. A língua saburrosa, ela ela pode ser porque você ficou sem escovar dente, sem raspar a língua. Vocês sabiam que a gente tem que raspar a língua? A nossa língua, a gente, essa partezinha branca aqui, né, que é o saburro, a gente precisa de, ou com uma colherzinha, você pode, existe hoje em dia metais que o povo usa, né, para tirar, que essa parte aqui da língua, ela tá cheia de micro-organismos, e quando a gente engole, não é tão bom. Então, é legal criar o hábito de limpar a língua, para ela não ter essa parte esbranquiçada. Então, a pessoa, ela pode ter a língua saburrosa por causa de falta de higiene, mas também por algumas outras questões. Olha só, quando a pessoa tem intoxicação, ela fica intoxicada com alguma coisa, algum veneno ambiental, sabe? Alguma coisa, ela também vai produzir esse saburro na língua. E quando ela tem uma má alimentação, a má alimentação também produz isso daqui. Então, essa língua que tem a parte branquinha é um sinal de que a pessoa está comendo muito produto industrializado, está comendo muito errado, né? Está tendo aí vários problemas, come muito açúcar. Porque, gente, é uma proteção do corpo criar esse saburro que a gente chama, né? Essa Aline, bolinha branca, oi. o Estevão tá com a mão levantada. Ah, é que eu não consigo ver que eu tô aqui nesse. Pode falar, Estevão. Deixa eu te ver se consegue aumentar aqui. Eu tenho raspador de língua de cobre. Ah, é esse mesmo, Estevão. Você tá evoluído, Meu hein? é de plástico, mas também limpa. Se você puder trazer. Você tem como pegar ele lá pra gente ver? Sim, minha mãe foi lá pegar. Ah, legal. Muito Que bem. bom, porque eu não posso. Então, o que que acontece? Como eu disse para vocês, essa língua,
a gente passa a noite inteira e vai criando ali focos de micro-organismos, e isso faz muito mal para a nossa flora intestinal, né? Então, para melhorar a saúde do intestino em geral, do estômago, tudo, né? Das bactérias do nossa flora intestinal, a gente tem que ir criando esse hábito. E quem não tem o raspador, tudo bem, até você conseguir um, você pega uma colherzinha de sobremesa pequenininha e raspa a língua. Você vai ver que na pontinha da colher fica um monte de coisinha branca. Isso é muito interessante. Olha lá, mostra pra gente, Estevão. Deixa eu tirar aqui, depois eu volto a apresentar. Então, Esse aqui é o meu raspador. aham, e aí é um para cada um, né, Estevão? Ou como é que é? Esse aqui eu divido com meu irmão. É só Porque o lavar. cobre, Uhum. o cobre lava e tira as bactérias. Isso, o cobre ele tem uma função ainda melhor, né? Do que a colherzinha ou até mesmo o plástico, né? Ele é muito bom. E não é uma coisa cara, não. A gente compra até pelo Mercado Livre. Então, gente, falando da língua branquinha, né? Ela pode ser um sinal também de focos de fungo. Então, se a pessoa ela tem fungos intestinal, a língua dela vai também ficar com essa parte de saburro branco, tá bom? Se você quiser anotar aí, fazer o desenho da língua, né, e escrever, é, é para você diagnosticar. A tia não tem como escrever aqui agora, mas você pode fazer aí o seu resumo enquanto eu for falando, tá bom? Eu fiz um print. Tá. Quem quiser ir fazendo, então, o seu aí, o seu resumo, vai ser bom. Agora, quando é que a língua. Ali a gente falou do caso da língua ficar branca, né? E quando é que começa a ficar uma coisa assim meio amarelada? Isso significa, gente, também é um tipo de saburro também, mas ele não é branco, ele é amarelado. Quando você raspa o raspador de língua, você vê assim amareladinho. Isso significa congestão digestiva. Ou seja, o trato intestinal, né, o sistema digestivo, a comidinha tem que ir passando e ir embora. Se está congestionado, lembra de um trânsito congestionado. O trânsito congestionado é alguma coisa tá ali emperrando, não tá deixando acontecer. Então tá tendo ou prisão de ventre, ou tá ali com alguma coisa que está impedindo a comida de fluir, né? Ou um bolo de parasita que tá, imagina um monte de verme, forma uma bola e impede a comida de passar, né? Então tudo isso pode acontecer e a língua vai ficar assim, ó, amarelada. Também, alguns outros casos de intoxicação pode deixar a língua amarelada também, ok? Entenderam? Vamos passar para a próxima língua. Ah, é, essa daqui é bem. Três casos. Essa vermelhona aí que vocês já estão vendo, né? A gente chama essa língua de glossite. É uma língua magenta, né? Na verdade, ela é muito vermelha, dá a impressão que tá assim, ó, na carne viva, né? É, ela pode realmente ficar dolorida e a língua ela fica meio que lisa, não fica com a nossa língua tem um monte de papilas gustativas, né? Que são é, aquelas partezinhas que parecem uns pelinhos para cima, né? A pessoa quando tá com glossite, que é essa língua assim, que uma parte aqui, olha, tá lisa, tá vendo? Essa partezinha tá lisa, bem vermelhinha. Isso significa que está tendo deficiência nutricional grave. Então, ela está com algum problema de deficiência nutricional. Está faltando muito ferro, está faltando muito iodo, está faltando muito zinco. Alguma deficiência séria está acontecendo quando a pessoa está assim, tá? Agora, aqui nesse outro caso, a mulher está com a boca de lado, é uma língua pálida.
As pessoas idosos, a gente vê muito com a língua assim, mas ela é uma língua de quem tem é, anemia, deficiência de sangue naquele lugar, tá? Uma deficiência até de energia. Então, a língua branca, ela é, para mim, um sintoma de que a pessoa tá precisando de aumentar a energia, aumentar o ferro, tá vindo, tá circulando pouco sangue. Vão anotando aí, hein? Enquanto eu vou explicando. E esse caso aqui, que essa língua tá cheia de manchinhas, né? Assim, parece uma corroída. Essa língua a gente chama de língua geográfica. Essa língua geográfica, ela me mostra que a pessoa está com uma infecção fúngica. Então, começa a surgir essas deformidades. Estão vendo que aqui a cor da língua, ela não está vermelhona igual a outra, né? A magenta. Mas ela está fazendo esses desenhos na língua. Então, isso aqui é infecção fúngica. O fungo está no intestino e está refletindo ali na língua. Oi, Júlia. Chaline, falhou um pouco aqui pra mim, não sei se é minha internet, quando você estava falando da língua magenta. O que faz a língua ficar vermelha assim? Você poderia repetir pra mim? Sim. Então, Pra a mim tá picando magenta. tudo. Eu tenho que ficar lendo o que você tá lendo, acompanhando, senão eu não entendo tanto. Mas eu acho que é a minha net. a ma- Pra mim tá ótimo. então, Pra mim também. ok, obrigado pelo feedback. Pra mim tá ótimo aqui também. Então, tá. Então, vou voltar só a Pra mim relembrar também. rapidinho. A glossite, que é essa língua vermelha, lisa, é uma língua que a língua fica lisa e fica bem vermelha, é deficiência de nutrientes. Então, algum nutriente essencial para a sobrevivência está faltando muito, e aí a pessoa vai ficando com essa língua inflamada, ela fica dolorida, né? Então, é uma deficiência de algum nutriente, tem que fazer a reposição, tá? Geralmente aqui, ó, pode ser falta de zinco, pode ser falta de selênio, pode ser o magnésio, todos esses minerais, eles causam essa língua desse jeito. E aqui, a gente falou da língua pálida, que é a que tem a ver com sangue, com anemia. Então, se você vê, né, a língua de uma pessoa tá muito branquinha, o que que a gente pode fazer? Vamos fazer suco verde com alguma coisa roxa, beterraba, fazer um suco de couve, né? Comer coisas verdes escuras e tudo isso na alimentação ajuda, mas tem que observar se a pessoa não está com uma deficiência de ferro, tá? Grande chance de ferro ou da vitamina do complexo B também pode levar a essa anemia. E aqui, essa que está cheio de manchas, é, você vê que ela ainda tem os pelinhos, então ela não é uma língua lisa, igual aquela vermelhona, né? Ela fica ali, mas ela fica parecendo que tá com um machucado na língua, né? Essa aí, ó, tem a ver com infecção fúngica. Gente, o fungo vocês conhecem, né? O fungo é tão difícil de tratar, é mais difícil do que bactéria. Porque o fungo, difícil dele morrer. Às vezes demora uns 4 meses de tratamento natural para matar um fungo. Mas tem como. O que que alimenta fungo? O que que fez essa pessoa estar com tanto fungo aqui na barriga? Alimentação rica em alimentos que alimentam o fungo, que são os carboidratos refinados e açúcar. E também as leveduras, né? Então, a pessoa, quando ela está com infecção fúngica, ela tem que parar de comer tudo que é coisa doce, tudo que é glúten, e também Chaline, eliminar as coisas que são fermentadas. Oi. Chaline, cogumelos também pode causar isso? Na verdade, eles não causam, mas quando você está com a infecção fúngica, é bom parar para o tratamento e depois pode voltar ao normal quando curar. Porque os cogumelos, eles quando quebram, eles formam as hifas que alimentam a síndrome fúngica. Então, não é só os cogumelos. Quando você está com a síndrome fúngica, tem que parar de comer, inclusive aquelas leveduras que tem comprimidinho, né? Levedo de cerveja. Tudo que é
comida fermentada. Quer ver outra coisa? O fermento do pão não é levedura? O fermento do pão, então, ele, quando você está com a síndrome fúngica, é bom diminuir, porque ele também é uma levedura. Tudo que é levedura aumenta a levedura, tá? Agora, Isabela É, Reis, que tá aqui isso. eu ia perguntar se a pasta de amendoim também. A questão da pasta do amendoim, se a gente fizer ela em casa. E porque essas pastas de amendoins que a gente compra, muitas vezes eles moem um amendoim que está com fungo. Então é esse fungo moído junto que causa, não é o amendoim. O amendoim faz bem, o amendoim ele é fonte de proteína. Então a questão é que a gente não sabe se a sua pasta de amendoim que a gente comprou, ela tá ou não contaminada com fungo. Então, para a pessoa que está fazendo o tratamento para acabar com o fungo, a gente acaba orientando, não coma pasta de amendoim comprada. Mas se você consegue comprar o amendoim, ver que ele não tem nenhum fungo, né? Hoje em dia no Brasil é meio complicado, mas tem lugar que você consegue. E aí você pode fazer a sua pasta. Aí não tem problema, entenderam? Mas como é muito mais difícil a gente ver com tantas restrições de como comer, a gente já pede para não comer por um tempo até curar. Ou quem tem alergia, né? Também o amendoim não é o melhor dos alimentos, não, por causa dessa aflotoxina, tem a ver aí com a síndrome fúngica também, tá bom? Agora quem tá na ordem aqui é a Isadora, depois Estevão, depois Rafael, depois Estevão. Isa. Professora, cogumelo ali que a Julia falou, mas cogumelo já não é um fungo? Não, Um tipo de fungo? o cogumelo, ele é um fungo comestível, mas ele não é um fungo que é mal, que faz mal. A questão é que quando você está com a síndrome fúngica, que são os fungos do mal, que estão lá na flora do intestino, é igual assim, lembra lá que quando tem as bactérias do bem e as bactérias do mal. O fungo também tem os fungos do bem e os fungos do mal. O que acontece, os fungos, os cogumelos, né, eles são do bem. Mas quando eles quebram lá no nosso estômago, eles vão dar a menor partícula do fungo, a gente chama de hifas. Essas hifas vão alimentar os fungos da síndrome fúngica, né? Então, não é um bom momento da gente comer. Você pode fazer a experiência, quem tem síndrome fúngica, quando come cogumelo, o fungo aflora mais, ele cresce mais, ele coça mais, candidíase, né? Ou um problema fúngico na pele. Tudo isso piora quando come os cogumelos, tá? Mas se a pessoa não tem foco de doença de fungo, os cogumelos não fazem mal, ok? É, Ok. pode falar, Rafa. Oi, professora. A pergunta era. Não, era um comentário, na verdade, que minha mãe, ela no dedo, aqui, aqui, essa parte aqui no dedo, ela tinha. Era meio machucado, tipo um fungo mesmo. E no lábio ela estourava assim o lábio dela. E quando ela passou de amendoim, glúten, melhorou assim. O que aconteceu? A parte do amendoim, o glúten, aí a última frase eu não entendi. Não, é que minha mãe, ela tinha tipo machucados, uns fungos aqui, tipo assim, na divisória assim, dos dedos, Aham. e ficava estourando. Também ela foi em vários médicos e melhorava, e depois que ela curou o glúten e a pasta de amendoim melhorou. Ah, Acho que sim. era fungo. Sim, pode ser. Bem certo que o amendoim e o glúten que ajudaram a criar isso daí, porque eles alimentam, né? Então, agora é o Estevão. Só quero que volta da língua amarela para eu anotar. Tá, ok. E agora tem mais aqui também. E print eu posso mandar pra você lá no grupo, Estevão. Vou mostrar rapidinho, só para ele. Bom, gente,
Existe ainda mais aqui um slide que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar esse aqui para o Estevão. Então, aqui a saborosa tem mais amarela, tem mais a ver com a congestão digestiva, tá? Congestão, a inflamação. Aí a gente junta a língua, o que está acontecendo na língua com outros sintomas que a pessoa tem, né? Aí eu também quero ensinar para vocês através da unha. A gente percebe muita coisa olhando a unha das pessoas. Viu aí, né, Estevão? Então vamos lá para o próximo. Tira um print. Já mandei lá no grupo. Ok. Charline, eu Oi, queria. É que eu não entendi a língua, aquela bem vermelha e lisa. Eu só queria que entender você me melhor. explicasse. Quando a língua tá vermelha, ela fica dolorida, fica lisa, né? É uma parte lisa. Isso é sintoma de deficiência nutricional. É, sabe assim, quando a gente vai num lugar assim, tipo lá na África, que é aquelas crianças super magrinhas, a linguinha delas tem chance de ficar desse jeito, porque a deficiência de nutrientes é tão grande que a língua fica assim, fica sem as papilas gustativas, ela fica lisa, dolorida, como se ela tivesse assim, ó, sangrando, né? Mas ela não está sangrando, ela só está muito inflamada por causa de deficiência nutricional, de nutrientes, ok? Aham, Obrigada. de nada. Ah, agora a outra. Vocês já viram pessoas que têm assim, ó, rachaduras na língua? Vou mostrar aqui para vocês. Espera aqui. Eu tenho muita rachadura na língua. Peraí, então. O meu pai também tem um pouco. Rachaduras na língua, depende do lugar que a gente falou lá, aquele primeiro, mostra que a saúde daquele órgão está comprometida. Então, se a rachadura é lateral, o comprometimento é no fígado. Existem pessoas que têm marquinhas de dentes na língua. Eu não estou achando aqui o print, mas eu vou pegar de novo aqui da aula que a tia fez. É... Celine, Oi. eu tô terminando de jantar, é que eu tava desenhando todas as línguas e anotando embaixo. Amarela é congestão digestiva, mas o quê? É que eu tirei print, mas tá ruim de ler. A amarela? É, Amarela tem a ver com intoxicação também, ok. tá? Só um minutinho, gente, para eu pegar a foto aqui da língua toda cortada. Ah, bom, poxa vida. Aqui. Aqui. Mas o que que é? Aqui. Ah, não. Achei. Olha só, gente, eu mando para vocês depois aqui o print dessa língua com a rachadura. Então, as rachaduras, elas mostram, dependendo do lugar onde você está visualizando a rachadura, mostra qual que é o órgão que está mais afetado, né? Então, algumas pessoas que têm problema no fígado, aqui na lateral da língua fica
toda como se fosse marcado o dente, sabia? Então, a pessoa, você pode até perguntar, olha, sua língua tem um monte de ondinha na lateral? Ela fala, ai, tem sim. E aí você vai falar assim, olha, isso daí tem a ver com o fígado. O fígado e a sua vesícula não tão bom. Então, por isso que tem essas marcações na língua, na lateral. Quando é bem no meio, vou mostrar aqui de novo aquela primeira slide que eu mostrei, tem a ver com o estômago. Quando a rachadura é bem no meio da língua, olha ali, ó. Aquela que atravessa, né, no meio, tem a ver com o estômago. Pode ser que ela não tenha uma boa saúde digestiva, né? Então, a rachadura no meio tem a ver com a saúde digestiva, tá bom? E é assim, gente, quando tá na pontinha da língua, tem a rachadurazinha assim na pontinha da língua, significa que a circulação não está boa, tem a ver com o coração. Então, ela tem uma deficiência de circulação e por isso que dá essa rachadurazinha aí também, tá bom? Agora que nós aprendemos um pouco da língua, vamos monitorar outra coisa que é muito importante, que é a nossa saúde, é, de ir no banheiro, sabia? Então, agora a gente vai falar um pouquinho de cocô. Bom, como que deve ser um cocô, gente? Vocês sabiam que através das nossas fezes a gente, a gente consegue observar se a gente está tendo uma boa saúde digestiva? Então, vou mostrar aqui para vocês o que que é o normal, o que que a gente tem que esperar. Como deve ser a sensação ao ir no banheiro? Para ir no banheiro. Então, primeiro pontinho aqui, ó. Agora eu vou pedir para vocês lerem comigo, porque para não falar sozinha. Você lê para a gente, Karen, o primeiro estrelinha? Oi, Karen. Sim. Existe a necessidade de ir ao banheiro, mas ela não é irresistível. Então é o seguinte, quando a gente fala, ai, preciso de ir no banheiro, mas você vê que é urgente